Três maneiras de manter a alma unida ao corpo. Esse livro começou assim, eu fiz um trabalho, uma pesquisa sobre o poeta Gregório de Matos Guerra, Bahia, 1600 e pouco. Na pesquisa, para escrever uma pequena biografia dele, falando sobre a obra dele, tudo, eu também entrei, eu já conhecia, sabe, mas eu comecei a ler também o Padre Antônio Vieira. Foram duas pessoas, dois escritores importantíssimos na história da literatura brasileira e eram conterrâneos, né? Contemporâneos e conterrâneos na Bahia. E eles, eu fazendo a obra, comecei também a me interessar pelo Padre Antônio Vieira e eram dois opostos, né? Um era um jesuíta, completamente ligado à Igreja Católica, e os jesuítas eram, na época, uma espécie de multinacional da Igreja Católica. Eles estavam se expandindo pelo planeta todo, criando e negociando, claro, fazendo um monte de coisas. Depois eles já acabaram até expulsos de certos países, porque eles estavam tendo mais poder que os reis, que a corte. E por outro lado, o Gregório de Matos, que era como é que se diz? Um poeta maluco, né? Completamente anarquista, e vivia nos bordéis, bêbado. Então, esses dois polos opostos da formação da nossa literatura estavam convivendo ali na Bahia, no século XVII. E eu achei isso tão interessante que eu pensei, puxa, ninguém botou essas duas pessoas juntas, né? Assim, em alguma coisa, em algum livro. Eu nunca tinha visto os dois juntos. E não tem nenhuma prova, nenhum documento de que eles conviveram. Agora, eles atravessaram o Atlântico várias vezes, eles viveram na Bahia na mesma época, Portugal também. Principalmente o Padre Antônio Vieira vivia muito entre Lisboa e Salvador. E o Gregório de Matos morou muito tempo em Lisboa. Antes dele ficar doidão, ele era advogado eclesiástico, ele era trabalhava em Lisboa na igreja. A igreja tinha um poder judiciário paralelo ao poder do Estado. Então, eu pensei, eu queria botar esses dois juntos em alguma história. E aí comecei, né? Assim, a pesquisa é a pesquisa que forma o livro, porque eu não sabia de nada muito assim. Então, o que eu fiz? Primeiro eu li toda a obra são volumes, os Sermões é um volume desse tamanho, a obra do Gregório também. E aí eu pensei, como é que eu coloco esses dois juntos? Em que situação? Aí começa a estrutura da história, né? Em que situação eu coloco esses dois juntos? Assim, aí eu imaginei que eles estão num navio, voltando de Portugal, vindo para o Brasil, e tá bom, estão no navio. E faz o que com isso, né? Aí começa a estrutura, a contar a história. Aí eu pensei, bom, esse navio podia sofrer uma tormenta grande. Tá, aí morre todo mundo quase. Aí também depois podia sofrer uma calmaria, assim, porque aí acaba de morrer todo mundo mesmo, só sobra os dois, sabe? Aí entra a brincadeira da narrativa, da trama. E ficam os dois sozinhos no navio. Aí eu pensei também, peraí, mas só os dois, não tem uma terceira força? Porque um representa uma coisa, o outro representa a outra, estava faltando alguma coisa. Aí eu criei um Calafate. Calafate é um trabalhador, o mestre Calafate. É o cara que passa o tempo todo nas viagens entre
no Atlântico, nos oceanos, naquela época, tinha sempre o personagem que era um calafate, que era o cara que ficava o tempo todo calafetando, dentro do porão do navio, calafetando as frestas para o navio, para não entrar água e o navio afundar. Esse era um trabalhador e era um serviço muito especializado, né? Porque para mim foi uma simbologia ótima. Primeiro, um sujeito, dois intelectuais, cada um com uma posição diferente, um com a arte, né, o Gregório, e o outro com a religião. E quem seria o cara que o contraponto disso? Um trabalhador braçal, mas que ao mesmo tempo usasse a ciência, né, porque aquilo era uma coisa altamente científica, o preparado que usava, o breu com alcatrão, não sei o quê, e quando não faltava essas coisas, o cara usava até queijo com pedaços de pano. Aí, para esse terceiro personagem, eu li um livro chamado História Trágico-Marítima, são relatos da época de 1600, de grandes naufrágios. Quando tinha um naufrágio e alguém sobrevivia, quem sobrevivesse ia na Torre do Tombo, que é um lugar em Lisboa onde tem os arquivos, até hoje estão lá, e eles faziam um relato do naufrágio, e faziam na linguagem da época. Então é um livro maravilhoso, História Trágico-Marítima. Aí você pega a linguagem dos mestres, dos trabalhadores, do capitão do navio, você pega quem estava com a mão na massa ali na época e a linguagem deles. E a linguagem é riquíssima. Dizem que o auge do português é o período seiscentista, que realmente é maravilhoso. E uma das coisas que eu gostei muito é que eles falam assim, a morte, eles diziam assim, explicavam a morte como a alma se afastar do corpo, que eu acho que em outras culturas, até de indígenas, de tudo, tem essa história assim, a morte é quando a alma se afasta do corpo, divide o corpo em corpo físico e a alma, e quando a alma vai embora, o corpo morre. Então, a expressão que eu usei no título de 3 maneiras de manter a alma unida ao corpo é o seguinte: terminam os 3 sozinhos no navio, depois de uma calmaria de muitos dias, eles vão definhando. E por que sobreviveram só os 3? Porque os 3 para mim representam 3 maneiras de unir a alma ao corpo, que é a ciência, a filosofia e a religião. Essas 3 coisas fazem a gente ter projetos, se segurar na vida. Eu me considero artista, eu optei pela arte, mas eu posso compreender um cientista e um religioso. Eu poderia falar de fé, mas fé já é uma palavra que remete muito à religião, mas assim, na verdade são propósitos, são escolhas que você faz nesses 3 grandes campos da vida, sabe? Então, na verdade, no final de tudo, a minha ideia foi uma fábula sobre essas 3 opções que, no fundo, cada pessoa tem na vida. Eu acho que dá para dividir as pessoas entre religiosos, cientistas e artistas. E para mim são os 3 grandes pilares da ponte, sabe assim, da nossa existência, da vida. E quando a gente tem alguma coisa desse tipo, quando a gente tem alguma base, alguma coisa que a gente acredita, eu acho que é mais fácil deixar a alma unida ao corpo e fazer a gente resistir a tormentas e calmarias e tudo. E é mais ou menos isso.